E se eu te falasse que o maior pesadelo do Barcelona não era o dinheiro, e nem os jogadores? Era um fantasma, uma sombra do passado. Os donos da Espanha agora são os novos reis da Europa. Tríplice coroa na conta, e o Guardiola simplesmente destruiu em sua primeira temporada. Durante 10 anos tentaram copiar o DNA do Pep, e isso quase acabou com o clube. Cada técnico que veio depois virou refém daquele legado absurdo, caçando fantasmas do tic-tac enquanto o Real Madrid empilhava taças sem parar. Até que o cara que meteu aquele 8-2 humilhante apareceu por lá. Ele salvou o gigante ignorando tudo que o clube pregava. Mas como ele conseguiu? E por que a Europa tá tremendo de medo de novo? Em 2008, o Barça se tornou, oficialmente, o maior time que o mundo já viu. Com o Guardiola, ganhar não era o bastante. Eles mudaram o significado da vitória. Domínio total. La Liga, Copa do Rei e a sonhada Champions. Tudo deles. Inédito. Pela primeira vez na Espanha, um único clube conquistou cada palmo de chão. Ganharam tudo em uma só temporada. Mas o Barça? Eles queriam muito mais. Vieram a Supercopa da Espanha, a da UEFA e o Mundial. Fome de títulos. O sextuplo em 2009. 6 taças unidas por uma única filosofia. O tic-tac era a perfeição em campo. O time do Pep virou o padrão ouro. Eles eram o espelho da nova geração. Ninguém queria só ganhar deles. Todo mundo queria ser eles. Meios de campo e categorias de base foram totalmente mudados. Filosofia era a moeda da vez. Mas em 2012, o Guardiola meteu o pé. Ele foi buscar novos ares. O Barça ainda era gigante, mas algo quebrou ali dentro. O sistema ficou, mas a confiança sumiu. Depois de um 2013 tenebroso, entre 2014 e 15, o gigante acordou com um novo esquadrão: Messi, Suárez e Neymar. O MSN não era tática, era um destino inevitável. Mais uma tríplice coroa, outra Champions pro museu e aquele recado pro mundo. O lembrete de que o topo do futebol ainda pertencia ao Barcelona. Parecia que o sucesso seria eterno. Mal sabiam que era o último brilho. Porque por trás das taças, os pilares do clube já estavam podres. Pós-Guardiola, não teve reforma. Eles só ficaram correndo atrás da própria sombra. Todo ano a mesma história. Tentando recriar o passado sem ter onde se apoiar. Faltava clareza. E faltava o gênio que fazia aquela mágica acontecer. Até que chegou 2020. O fundo do poço. A humilhação total. Aquele 8-2 pro Bayern foi o maior vexame da história deles na Champions. 8 gols no lombo, coisa que não rolava desde 1946. Máscaras caíram. O pós-guerra foi terrível. Kiki Setien na rua. E o Messi pediu para sair. A farsa do controle acabou. Mas o buraco era muito mais embaixo do que o gramado. Gastos insanos e salários astronômicos jogaram o Barça num abismo sem fim. Gambiarras de curto prazo vendidas como ambição criaram o caos perfeito. Eles até ganham jogos, mas estavam perdendo o controle de tudo ao redor. E a conta chegou. Pesada. Foi aí que o Joan Laporta voltou para a presidência. Voltou em março de 2021. E não recebeu um projeto de reforma. Ele herdou um desastre total. 1 bilhão e 350 milhões em dívidas. 730 milhões para pagar em um ano. Eles estavam falidos. O colapso pós-Covid não criou a crise, só tirou o lençol que escondia o cadáver. O Barcelona que todos conheciam simplesmente deixou de existir. O gigante ruiu. E o primeiro golpe foi o mais cruel de todos. Lionel Messi, o herói absoluto, foi embora. Não por vontade própria, mas porque os cofres estavam vazios. O clube não tinha como mantê-lo. Para sobreviver e continuar respirando, eles tiveram que dizer adeus ao maior jogador de todos os tempos. A lenda viva da história do clube caminhou para longe. Não derrotado, mas expulso pelo destino. E com ele, morreu a ilusão de que o Barça sempre daria um jeito milagroso de se salvar. Sem grana para astros, sem margem para erros, sem rede de proteção. Era o abismo. Então, o Barcelona olhou para dentro, para La Masia, para garotos que ainda eram adolescentes. Buscaram esperança em Gavi, Baldi e Cubarsí. Uma geração inteira foi forçada a virar homem do dia para a noite. Foi aí que Xavi Hernández voltou. Não como um salvador da pátria, mas para estancar o sangue. Quase ninguém acreditava que daria certo, mas preparem-se. O homem surpreendeu todo mundo. Ele devolveu o orgulho. Ele colocou ordem no caos total. E em 2023, aconteceu.
Contra todas as apostas, o Barcelona era campeão da Liga novamente. Por um breve momento, pareceu que o clube tinha enganado o destino e vencido o ciclo. Xavi ainda desenterrou outra joia em La Masia, Lamine Yamal, um prodígio de apenas 16 anos. Mas olha só, estabilidade é uma coisa, direção é outra completamente diferente. O futebol ficou travado, o brilho sumiu. E quando a pressão voltou com tudo, a estrutura inteira começou a rachar. Chegamos em 2024 e o Barcelona não estava mais desmoronando, é verdade, mas eles também não estavam subindo. Estavam estagnados, presos entre o sonho de ser gigante de novo e a realidade de uma conta bancária no vermelho. Foi nesse momento que o clube tomou a decisão mais perigosa em anos: entregar o futuro para um homem. Alguém que não achava que o Barcelona precisava de salvação. O que veio a seguir não foi só uma reforma. Foi algo muito mais inquietante, de arrepiar. Mas antes de seguir com essa história, quero dar um salve rápido para o patrocinador de hoje. Se você ama camisas de futebol, mas não quer gastar uma fortuna em um manto só, a OK Jersey é a solução. Eles oferecem camisas de times por preços muito acessíveis, mantendo um nível de qualidade impressionante. O caimento é perfeito, o material é resistente e as estampas duram de verdade. O catálogo deles é gigante, tem de tudo quanto é clube e seleções nacionais, incluindo os mantos da temporada atual e aqueles designs clássicos que todo mundo procura. E para ficar melhor ainda, usa meu código MOUSE para garantir 8% de desconto em todo o pedido. Então confere a OK Jersey pelo link que deixei aqui na descrição. Não esquece, hein? Usa o código MOUSE. Em 2024, o Barcelona operava em um limite que nunca tinha conhecido antes. Restrições financeiras, elenco desequilibrado e uma torcida que já estava exausta de tantas desculpas. A margem de erro sumiu. Xavi saiu de fininho. Não por fracasso, mas por puro esgotamento mental. Ele estabilizou o clube, mas não conseguia mais levar esse barco adiante. O Barcelona encarava um dilema: proteger a filosofia romântica ou proteger a existência do clube. Porque a verdade era amarga. O Barcelona não tinha mais luxo de ter paciência com ninguém. É por isso que o nome Hansi Flick soava tão errado na época. Ele não era catalão. A visão de futebol dele não tinha nada da realeza de Cruyff. O cara nem espanhol era. Estamos falando do homem que comandava o Bayern naquele massacre de 8-2 contra o próprio Barça. O arquiteto da pior noite europeia da história deles. Um treinador que acredita em intensidade acima da estética. Verticalidade pura no lugar do controle. Pressão total em vez de posse de bola. Para muitos, aquilo parecia uma traição covarde à própria alma do clube. O Barça sempre buscou técnicos que seguissem a ideia. Mas Flick, ele não chegou pregando filosofia nenhuma. Ele chegou impondo ordem. Mas o pior, trazia um peso enorme nas costas. Hansi Flick vinha de um pesadelo total. Um trabalho desastroso no comando da seleção alemã. Uma equipe confusa, passiva, absolutamente sem alma em campo. Flick foi demitido, descartado e rotulado. Diziam que ele só funcionava com elencos de elite prontos. Por isso, em maio de 2024, quando o Barça o anunciou, o clima era de pura desconfiança. Parecia uma medida desesperada. Mas sabe como é, né? O desespero costuma clarear as ideias. Porque Laporta e Deco ignoraram o barulho externo. Eles viram algo que faltava desesperadamente no clube. Flick não prometeu resgatar o DNA antigo. Ele exigiu intensidade, suor e esforço máximo. Foco total no domínio físico e no coletivo. E o mais insano, ele nem pediu contratações. Aceitou a crise financeira de cabeça erguida e foi para a guerra com um exército de garotos da base. Enquanto outros reclamavam, Flick agia. Treinos curtos, afiados, absolutamente implacáveis. Funções simples, regras inegociáveis. Ali dentro, ninguém tinha vaga cativa por nome ou fama. Esquece a reputação. E foi aí que o inesperado aconteceu. O jogo virou de vez. O grupo comprou a ideia. E quando as peças finalmente se encaixaram, eles explodiram em campo. Em 2024, a pressão virou um pesadelo para os rivais. Agressiva, coordenada, sem descanso. O resultado foi algo surreal. 44 vitórias, sendo 28 só no Campeonato Espanhol. Conquistaram o título da La Liga e ainda somaram 9 vitórias épicas na Champions League. Teve aquela semifinal histórica para ficar na memória e 5 triunfos seguidos na Copa do Rei. Além da Supercopa da Espanha, o Barça fechou o ano com 2 títulos de peso no armário. Mas não eram só os troféus. A temporada de 2024 a 25 foi insana. Alcançaram a marca histórica de 174 gols,
a terceira maior de toda a história. Deixaram o Paris Saint-Germain comendo poeira, que só marcou 147 vezes. O Bayern fez 138 e o Real Madrid apenas 137. Foi aí que o mundo percebeu algo assustador. O Barcelona tinha mudado de patamar. Eles não venciam mais só por serem o Barcelona. Tinha algo novo e perigoso ali. Hansi Flick estava injetando algo totalmente diferente no DNA do clube catalão. Flick não queria resgatar o passado. Ele estava enterrando o que passou para criar o novo. Mas como isso foi tão rápido? Para entender, precisamos olhar para o homem por trás do plano. O cara que recebeu as chaves do clube. Ele não mudou o Barça apenas com tática. Ele usou algo muito mais perigoso. Uma regra única. Uma lei absoluta. Você lembra do 7-1, né? Aquela Alemanha que trucidou o Brasil no Mineirão. Müller chapando a bola com facilidade. O primeiro dele naquela Copa. O começo do massacre. Ele guardou aquela bola e deu início ao placar mais bizarro e extraordinário da história. O Oscar perdido em campo. Era o único jogo que o Brasil jamais deveria ter jogado. Toni Kroos dominando a final no Rio. Aquilo não foi uma simples derrota. Foi um desmonte total. Uma superpotência do futebol sendo humilhada para o mundo todo ver. Mas o que muita gente esquece é que o Hansi Flick era o cérebro crucial daquela comissão. E não pense que ele era só um assistente comum. O papel dele era gigante. Me dá um segundo. Você já vai entender o tamanho do impacto desse cara no futebol. Antes de ser o mestre da pressão alta e das transições fatais que sufocam qualquer oponente, Hansi Flick era só um volante tentando sobreviver na selva do futebol de elite. Entre 1985 e 1990, ele jogou 104 vezes, vestiu a camisa do poderoso Bayern de Munique e marcou 5 gols. Nada mal. Números modestos, é verdade. Mas ele estava lá numa das eras mais pesadas. Ele fez parte do domínio absoluto do Bayern, uma soberania que ficou marcada na história do clube. Nessas 5 temporadas, ele faturou 4 títulos da Bundesliga e levantou a taça da Copa da Alemanha. Chegou até a disputar a grande final da Liga dos Campeões, lá em 1987. Ele era uma peça fundamental naquelas máquinas de vencer, mesmo sem ser o grande astro do time. Depois do Bayern, jogou 44 partidas pelo Kaiserslautern, até que as lesões começaram a destruir sua carreira. Em 1993, o seu tempo no futebol profissional tinha chegado ao fim, sem despedida de gala, sem convocações. Na real, o Flick nunca jogou pela seleção principal da Alemanha. Foram só 2 aparições no time sub-18, lá atrás, em 1983. O que tudo isso mostra é que o Flick não era nenhum craque nível Ronaldo ou Messi. Ele não saiu dos gramados como uma estrela que exigia respeito imediato ao virar treinador. Ele saiu como alguém que sabia exatamente como era ser apenas mais um, alguém substituível. Então, para ele fazer as coisas acontecerem, precisou ralar o dobro de qualquer outro. Mas tem um detalhe sobre o Flick que quase ninguém comenta. Antes de colecionar troféus no banco, ele vendia camisas, literalmente. Em Bammental, uma cidadezinha alemã, o Flick era dono de uma loja de esportes, vendendo de tudo: chuteiras, uniformes e equipamentos por anos. Enquanto outros ex-jogadores corriam atrás de diplomas de técnico, ele vivia o mundo real. Estava ali no meio de torcedores, pais, crianças e amadores. Gente que ama o futebol sem precisar de poder, dinheiro ou status. Isso manteve os pés dele no chão. E não é papo romântico, é a realidade. A jornada dele como técnico também não começou em um gigante. Em 1996, virou jogador e técnico do Viktoria Bammental, nas divisões amadoras. O time foi rebaixado em 1998 e ele ficou lá mesmo assim. E isso é importante. Ele não estava preocupado com as aparências ou com o que os outros pensavam. Ele estava aprendendo a fazer um time girar quando nada dá certo. Aí veio o Hoffenheim. Em julho de 2000, assumiu o clube que ainda se arrastava nas divisões inferiores do futebol alemão. Logo na primeira temporada, foi campeão e garantiu o acesso para a Regionalliga Süd. Durante esse tempo por lá, ele empilhou 4 títulos seguidos da Copa de Baden do Norte. Ele construiu a estrutura do clube tijolo por tijolo. E em 2003, formou-se como o melhor da turma. Estudou na Universidade de Esportes de Colônia, junto com o Thomas Doll. Esse detalhe faz toda a diferença. Flick não estava só aprendendo na prática. Ele estava se tornando o mestre da teoria e do sistema. Mas o futebol é cruel. Depois de 4 tentativas frustradas de subir para a segunda divisão alemã, o Hoffenheim o dispensou em novembro de 2005. Mais um tombo. Outro momento onde o sonho bateu de frente com o muro da realidade. O próximo destino foi o Red Bull Salzburg. Lá, Flick trabalhou com Giovanni Trapattoni e Lothar Matthäus.
Foi seu primeiro contato com vestiários de elite, sem ser o cara que dava a última palavra. Aprendeu tática, aprendeu estrutura, aprendeu a lidar com estrelas, mas também aprendeu exatamente o que ele não queria fazer. O estilo defensivo do Trapattoni trouxe disciplina, com certeza, mas convenceu o Flick de que ter o controle sem ter iniciativa acaba sufocando qualquer equipe. Esse conflito de ideias seria a chave para tudo o que viria depois. Em agosto de 2006, tudo mudou quando a Alemanha chamou. Flick se juntou ao Joachim Löw. Ele virou o braço direito na seleção nacional. E não era apenas uma função figurativa. Ele viu aquilo como a chance da vida para sugar todo o conhecimento de uma mente como a do Löw. Na Eurocopa de 2008, com Löw suspenso, foi o Flick quem comandou o time contra Portugal. Resultado? Vitória da Alemanha por 3-2. Gigante. Dali pra frente foi só história. Finalistas em 2080, semis em 2010 e 2012. E finalmente, o topo do mundo em 2014, com direito àquele massacre histórico contra o Brasil. Mas tem algo muito bizarro por trás daquele 7-1. Exato, ele era o gênio tático por trás da destruição lendária de 7-1 contra o Brasil. E olha que loucura, os jogadores lembram bem de antes da partida, quando Joachim Löw quis forçar um treino extra, e ninguém curtiu a ideia. Mas bastou o Flick mostrar o plano de jogo dele, e o clima mudou na hora. Eles toparam na mesma hora. Claro, o Löw levou o crédito oficial por aquele massacre, mas foi ali que o Hansi Flick ganhou o grupo. Logo chegaria o momento dele mostrar do que era capaz. Por 8 anos seguidos, o Flick respirou o futebol de elite das seleções. Ele foi o cara que fez a Alemanha pressionar em campo como verdadeiros animais. Ele ensinou o time a ser cruelmente eficiente em cada bola parada. Depois da Copa, o Flick assumiu como diretor esportivo da DFB. E depois teve uma passagem rápida pelo Hoffenheim, na mesma função. Em 2019, ele estava meio sumido, até o Bayern de Munique entrar em colapso. Quando Niko Kovac caiu em novembro de 2019, ninguém viu o Flick como um gênio. Ele era só um quebra-galho. Mas na estreia, 2-0 contra o Olympiacos. De novembro de 2019 até maio de 2021, ele só perdeu 7 jogos, faturou 7 de 9 troféus possíveis, e conquistou a tríplice coroa europeia. Levou o sextuple, ganhou a Champions com 100% de vitórias e média de 3 gols por partida. Venceu 83% dos jogos e meteu 23 vitórias seguidas. Insano. Um recorde histórico na Alemanha. Não era só tática, era velocidade máxima o tempo todo. Aí ele voltou para a seleção, agora como técnico principal, e deu tudo errado. Foram eliminados logo na fase de grupos da Copa de 2022. Com substituições ruins e falta de foco, em setembro de 2023, ele foi o primeiro técnico demitido na história da Alemanha. Um fim brutal para um cara tão vitorioso. Só que o Barcelona viu o que ninguém mais percebeu. O Flick não falhou por falta de ideias. Ele falhou porque o futebol de seleções tira dele o que o seu sistema mais precisa: tempo. Então, ao contratá-lo em maio de 2024, o Barça não queria o técnico que fracassou na seleção. Eles queriam o monstro que ele era antes disso. Num clube perdido em ideologias, eles trouxeram alguém focado apenas em execução. E logo, o Flick provaria que essa confiança mudaria o Barcelona para sempre. Mas escuta só, o Flick não mudou o Barcelona com táticas mirabolantes. Na verdade, ele nem focou nisso no começo. Ele mudou apenas um detalhe simples. E foi aí que o mundo viu o quão mortal esse time se tornou. Em maio de 2024, o Barça tomou a decisão que definiria o futuro do clube. Sem nenhum troféu na temporada 2023 e 24, o Xavi Hernández estava fora. A reconstrução que ele estabilizou tinha simplesmente travado. O futebol era controlado, mas sem dentes. A confiança sumiu e o clube não podia mais ficar parado. O presidente Joan Laporta não estava atrás de outro filósofo. Ele conhecia o trabalho do Flick e como ele fazia muito com elencos limitados. Hansi Flick assinou com o Barcelona um contrato até o ano de 2026. A lógica era clara. O Flick não veio com papo de nostalgia ou ideologias baratas. Ele chegou com provas reais, um sextuplo no currículo e fama de ser ultra intenso. O cara sempre tirou o máximo de elencos que estavam longe de serem perfeitos. Ninguém se enganava com o cenário. O Barcelona estava quebrado financeiramente. E o elenco? Era curto demais para os desafios que vinham pela frente. O departamento médico já estava lotado e a janela de transferências, um deserto. A única peça nova para tentar salvar o dia era o Dani Olmo. E o Flick reclamou? Nem uma única vez. Ele entrou de cara em um clube com as finanças totalmente no vermelho. Encontrou o vestiário abalado e um elenco remendado como dava, mas não perdeu tempo. Foi direto para o trabalho.
O que ele recebeu não era um time pronto, longe disso, era uma aposta perigosa. O Robert Lewandowski já estava sendo descartado, taxado como um veterano em declínio. Tinha o Lamine Yamal, um prodígio de apenas 17 anos. Novo demais para carregar esse peso nas costas, ou era o que diziam. E o Rafinha? Escanteado, sem confiança nenhuma e com a pressão batendo no teto. A defesa era sustentada pelo garoto Pau Cubarsí, pelo irregular Jules Koundé e pelo Alejandro Baldi, que ainda estava descobrindo seus limites. A situação no gol? Bom, tinha virado motivo de piada. Ter Stegen estava sob a mira das críticas e, na reserva, apenas o Iñaki Peña. Então o Flick fez o que mestres fazem. Improvisou. Ele convenceu o Wojciech Szczesny a abandonar a aposentadoria. Não porque o time estivesse pronto, mas porque ele precisava de sangue frio, experiência e controle. Ali ele mandou o seu primeiro recado. Vamos lutar com o que temos e vamos fazer funcionar. A intensidade dos treinos subiu na hora. Outro nível. A disciplina virou regra inegociável. No time dele, ninguém tinha cadeira cativa. Tinha que ralar para ganhar cada minuto em campo. E aí, o jogo virou. O Rafinha parou de se esconder e começou a jogar solto com total liberdade. No final da temporada, o cara tinha participado diretamente de 22 gols. Ficou colado no Mohamed Salah em assistências nas 5 maiores ligas da Europa. Insano. O motor não parava. Foram 4.661 minutos jogados. Ninguém no elenco aguentou tanto quanto ele. O Pedri veio no embalo. E logo depois, o Yamal. Lamine Yamal fechou a temporada com 21 participações em gols. Isso numa idade em que a maioria dos jogadores ainda está aprendendo o básico na base. Ele não foi poupado. Ele recebeu confiança total. E o Lewandowski? Bom, ele simplesmente explodiu. 42 gols em todas as competições. 27 na Liga Espanhola e 11 na Champions League. Com os 2 gols no último jogo da temporada, ele ultrapassou a marca de 100 gols com a camisa do Barcelona. Não foi só uma volta por cima, foi um domínio total. O Flick não diminuiu o time, ele criou um exército. Ao longo da temporada, 30 jogadores foram utilizados. E a molecada da base veio com tudo. Dani Rodrigues, Tony Fernandes, Andrés Cuenca. Só joia bruta. A juventude não era um quebra-galho, era uma arma. E ele usou essa arma para aniquilar o Real Madrid. Não foi uma, nem duas. Foram 4 vezes. Para você ter ideia, em 6 clássicos desde que o Flick chegou na Espanha, ele venceu o Madrid 5 vezes. No final de 2024, o Barcelona era o dono da liga. E na Europa, eles estavam ainda mais assustadores. Aquele jogo contra o Bayern de Munique na fase de grupos da Champions? Ah, era pessoal. O clube que um dia os humilhou com aquele 8-2 histórico estava de volta à cidade. Mas dessa vez, o Barcelona não tremeu. Eles pressionaram, amassaram e venceram com autoridade. O mundo inteiro parou para ver. Dali para frente, os jogos ficaram mais rápidos, barulhentos e frenéticos. Placares altos e um ritmo implacável. As semifinais foram um caos total, com 13 gols marcados na soma dos 2 jogos. O clima estava todo a favor deles, e os adversários simplesmente não aguentavam a velocidade e a coragem desse time. Foi a semifinal com mais gols da história da Champions League, 13 no total, igualando o recorde de 2018, quando o Liverpool bateu a Roma por 7-6 no placar agregado. O Barcelona não levou todos os troféus, mas ao final daquela temporada de 2024 a 2025, algo tinha mudado. Todo mundo sentia. Aquele ar de superioridade absoluta estava de volta. E eles não iam parar por ali. O Barcelona voltou, mas o Flick? Ele ainda tinha muito o que conquistar. A primeira temporada serviu para avisar. O gigante acordou. A segunda temporada? Era a hora da dominação total. E é exatamente aqui que o clima esquenta. E a história fica perigosa de verdade. Essa temporada tinha tudo para ser um pesadelo. Afinal, o Barça vinha de um ano quase perfeito. Títulos na conta. Confiança lá no alto. A Europa inteira já estava em alerta máximo. Só que a história não mente. É aqui que times jovens costumam travar. Onde as lesões mostram quem tem elenco de verdade. Onde o ritmo vira mesmice. Mas o Flick, ele simplesmente elevou o nível de novo. Em 19 rodadas da La Liga, o Barça já tinha guardado 53 gols. Insano. 4 pontos de vantagem no topo, só 2 derrotas e uma sequência bizarra de 9 vitórias seguidas. Compara com o ano passado. O mesmo número de jogos, mas só 38 pontos e 5 derrotas. Já tinham levado 22 gols. Isso não é só melhorar um pouco, é outro patamar. A média de 2,4 gols por jogo, sofrendo apenas 0,8.
Números de campeão. São mais de 6 chances claras por partida. Mas sabe o que assusta? Não é a quantidade, é a consistência. Nem aquela derrota para o Real Madrid em 26 de outubro abalou os caras. Eles não quebraram. Naquela noite, as lesões tiraram o ritmo do Flick, deixaram ele sem opções do banco. O Barça ficou para trás na briga, e muita gente já descartou o time. Só que depois disso, foi só subida. Eles estão jogando um futebol onde o adversário não perde por azar. Eles perdem porque, uma hora ou outra, as respostas simplesmente acabam. É cheque-mate. E quer a prova real? Olha o que aconteceu na Copa do Rei. O Barça não passou o sufoco. Eles simplesmente atropelaram todo mundo. Um massacre de 5-0 contra o Athletic Bilbao na semi. E detalhe, sem o Lamine Yamal. Sem improviso. Sem pânico. Só o sistema funcionando. E aí, veio o Real Madrid de novo. Mas dessa vez, nada de sustos ou caos emocional. Foi pura e simples execução. O Barcelona dominou o Madrid e levantou a taça da Copa do Rei com autoridade. Foi a 8ª vitória do Flick em 8 finais na carreira. 8 de 8. 100% de aproveitamento. Isso não é só fase, é hábito. E essa temporada parece diferente porque não depende de milagres. O Lewandowski continua guardando. O Rafinha continua criando chances absurdas. O Lamine Yamal ainda faz mágica, mas o Barça não fica mais esperando por eles. Eles atropelam do mesmo jeito. Não importa quem começa, quem marca ou quem tá no departamento médico. É por isso que esse Barcelona é muito mais perigoso do que aquele que ganhou tudo no ano passado. O ano passado foi explosivo, mas esse agora? É puro cálculo, é cirúrgico. E aqui está a verdade que dói nos rivais. O Hansi Flick não só reviveu o Barcelona, ele eliminou o acaso. Esse time não precisa de milagre nenhum para vencer. Não precisa de um lance de sorte ou de inspiração divina de última hora. Eles simplesmente não param. É uma máquina. Então, se você se pergunta se o Barça voltou, sinto dizer, mas essa é a pergunta errada. A real é bem mais simples. Se eles continuam evoluindo assim, sem nem precisar ser perfeitos, como é que se para isso? Não é sobre ter a posse de bola, não é sobre o caos do jogo. E, sinceramente, nem é mais só sobre os troféus. É sobre um clube que finalmente se reencontrou e um treinador que sabe transformar esse DNA em uma arma letal. Curtiu o vídeo? Então se inscreve aí, porque o próximo capítulo dessa história não vai ser sobre reconstrução, vai ser sobre dominação total. E se quiser ver como um defensor ficou tão apelão que marcou mais gols que os atacantes, dá uma olhada no nosso vídeo bem aqui.